levar esse conteúdo a mais pessoas. O índice ele abriu com um gap expressivo de alta, então já mudando um comportamento que a gente tinha de topos e fundos descendentes, era natural que ele ia corrigir essa puxada que ele deu para baixo na região aqui do fundo da consolidação. Lembrando que temos uma consolidação aqui nos 60 minutos, ela é mais visível porque é uma consolidação bem ampla, então aqui nos 5 minutos você não consegue enxergar, então é muito importante você fazer esses estudos macro antes de iniciar seu dia. Tá? Como o índice ele abriu com um gap de alta, eu prefiro esperar o comportamento do preço para ver qual que vai ser a reação, né, dos compradores na hora que entrar o mercado à vista ou até mesmo o mercado americano. Ele abriu aqui na região da consolidação anterior e veio testar a região do topo da consolidação. Então ela estava até um pouquinho mais abaixo que a abertura do dia, testando esse fundo aqui. Percebam que eu estou com uma média, essa vermelha aqui, ela é uma média de 50 períodos aritmética. Ela é muito parecida com aquela média que o Caio mostra para vocês em algumas lives, a média de 40 períodos. Ela dita aí a tendência principal do dia. Né? Então quando o preço ele trabalha abaixo dessa média e ela está inclinada para baixo, o preço ele respeita muito bem. Olha como ele consolida até essa média de 50 períodos se aproximar e depois descarrega para baixo. Então aqui hoje ele abriu com essa média de 50 períodos, dando suporte para ele. Tá? Então em outra tela eu estou ali observando alguns indicadores, um deles é a média de 50 períodos, o VWAP e essa média que está acima aqui, que é uma média de 200 períodos. Aqui no fundo, né, quando ele testou o fundo, veio até o centro dessa consolidação que a gente tinha aqui, mais ou menos aqui, região de VWAP do dia anterior também, poderia ser uma primeira entrada no rompimento desse doji, porém é muito cedo, né, uma entrada muito precoce sem analisar o mercado, é melhor você esperar o mercado andar. Então aqui ele entregou uma outra entrada, quando ele segurou nessa região, mostrando que a média de 50 períodos e esse suporte aqui era um suporte forte para o preço. Então caso você entrou aqui, conseguiu zerar nessa mudança de comportamento no engolfo e no topo aqui anterior da consolidação. E o preço ele faz uma puxada forte para baixo, vou aproximar o gráfico aqui, tínhamos um primeiro gap do All Brooks, ele foi preenchido, né, com esse primeiro movimento que o preço fez para baixo, porém aqui ele foi suporte para o fechamento desses candles. Então a gente já tem fundo mais alto do que o fundo anterior dentro de uma consolidação que pode ser um sinal de força compradora. Esse candle aqui, ele mostra para a gente uma força compradora diferente desses outros aqui, é o que a gente estava deixando pavio. Fechamos acima da região de VWAP. Para os mais conservadores, a entrada seria após o rompimento desse topinho aqui. Então lembrando que a gente tem um movimento de queda, fazemos uma retração do movimento e aqui falhamos em completar o alvo desse pivô. Então aqui seria uma espécie de pivôzinho, tá? Então quando a gente falha, faz esse fechamento aqui com esse candle, o preço ele vai buscar uma nova resistência, que seria essa resistência aqui, seria a máxima do dia. Então aqui seria uma entrada de compra para buscar a máxima do dia, porém quem executou essa compra foi muito feliz, porque o preço ele veio de uma vez sem mudar comportamento. A única preocupação, se você está com essa média de 200 períodos, seria o preço sentir essa região. Porém o preço ele foi de uma vez só, e quando ele faz isso, podemos ter alvo a partir do comportamento que executamos abaixo da média de 200 períodos. Quando rompemos ele, é o que a gente vai executar. E o preço ele muda de comportamento a partir dessa região. Aqui era a região de alvo também para quem traçou um Fibonacci de pivô. Então eu vou traçar aqui para vocês verem. Então a partir daqui, ó, ou a partir desse fundo aqui, tanto faz. Você pode pegar o teu Fibonacci com o ponto zero aqui embaixo. E o 61,8 ele sobe até que se torne a máxima do dia. De forma que o seu 100% é o seu alvo. Né? Então olha onde o preço ele muda de comportamento. Bem no 100%. Depois ainda no final do dia ele vai buscar ainda o 123. Mas aí eu já teria expandido esse Fibonacci aqui para o ponto 50. Olha que interessante. E aí eu tenho 100% como a máxima do dia. Falando em ondas de Elliott de um movimento micro, considero isso daqui como uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, começando, né? 1 dá 3, 2 dá 3, 3 dá 3 é onde entra mais volume financeiro, 4 dá 3 e 5 dá 3 aqui. E aí iniciamos uma onda 4,
para fazer uma onda 5 dentro de um canalzinho, tá? Então aqui temos um canalzinho que eu chamo canalzinho de deriva. Por que canalzinho de deriva? Porque no IFR temos o mesmo canalzinho, só que o preço ele está ascendente e no IFR ele está descendente. Então isso daí está indicando que talvez amanhã vamos fazer uma correção, tá? Isso daí tem que ser confirmado pelo preço, não basta apenas o indicador mostrar para a gente. Chegamos, né, na região aqui de topo da consolidação anterior, região aqui de interesse para os vendedores. Então, à medida que chegamos aqui no topo, o volume vai diminuindo. E esse canalzinho ele não existe à toa, ó, ele está aqui atrás. Ele era o centro aqui, ó, aqui atrás era o meio onde a gente estava sentindo bem nessa região aqui da consolidação anterior. Então todos os movimentos do mercado eles não são à toa. Por exemplo, eu vou pegar uma linha de tendência aqui para vocês verem. Ó. Olha só, essa linha de tendência aqui. Então quando o preço sentiu aqui, ele executou esse movimento. Vou pegar esse movimento aqui, quando ele perdeu. Ó, aqui ele executou esse movimento. E olha aqui esse movimento novamente. Então aqui ele não executou esse movimento, esse primeiro movimento que ele executou aqui com essa força, então pode ser que ele ia fazer o movimento de rompimento. Ó. A gente não executou, ficou devendo esse movimento e aí fez o movimento acima. Quando ele perdeu, ele executou essa força aqui. Quando ele veio tocar hoje, ele executou essa mesma força. Então são várias formas, várias maneiras de você traçar o alvo. Então inclusive isso aqui poderia ser uma forma de você definir esse alvo de rompimento e com o Fibonacci. Olha lá, paramos na região de 141, quase chegamos lá no 61,8. Então fizemos 50% desse retângulo ainda acima. Agora vamos lá para o gráfico, o Infut aqui 240 minutos, mostrar a visão de Elliott em perspectiva de alta. Aqui a gente está numa correção duplo 3 ou pode se estender para uma correção triplo 3, visto que a gente fez um flat, então um topo X, e aqui podemos ter um A, um B, um C, um D e um E, caso o mercado já resolveu finalizar a correção, e aí vamos fazer um rompimento para finalmente engrenar numa onda 5 da onda 3 para completar um 618, tá? Numa visão de mais correção, temos um flat, também uma onda X, uma onda A em leading diagonal, que foi essa daqui para baixo. Estou aqui no gráfico de 240 minutos, corresponde a 4 horas. E aí uma onda B, que seria em triângulo, só que aí o triângulo ele seria mais assim, ó, em que aqui foi o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D, e agora o toque no ponto E para executar uma correção e fazer uma onda Y, terminar a onda Y que começou aqui em cima, numa visão de mais correção, tá? Então, isso quem vai contar pra gente é o preço. Então, a gente tem que estar unindo os conceitos de Elliott junto com os conceitos da análise técnica para ter mais assertividade, principalmente quando estamos falando de ondas corretivas. Agora, no gráfico do Ibov, gráfico diário do Ibov, está com uma perspectiva mais de alta, tá? Com uma bandeira complexa aqui, talvez um canalzinho, viemos até o meio dele. Então defenderam muito bem, os compradores defenderam muito bem essa região. Lembra que eu falei que precisava fazer um fechamento abaixo para acreditar na queda? Não fez, né? Os compradores ejeitaram o preço para cima. Esse padrão de candle, padrão de defesa da parte compradora, então precisa fazer um rompimento acima dessa região aqui para confiar que vamos visitar o topo e finalmente chegar aqui no 61,8, tá? Que é a região de 107 mil pontos. E também romper o topo do IFR. Tá? Então aqui, além da divergência que a gente tem no IFR, com esses topos aqui em cima, precisamos fazer um rompimento dessa linha de tendência do IFR para confirmar, beleza? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários.